Olá, meu nome é Verônica Rocha Duval e hoje eu vou apresentar um breve resumo sobre o meu trabalho de iniciação científica, cujo tema é a análise da intenção de uso de transporte público por ônibus pela teoria da dissonância cognitiva. Esse trabalho foi feito com a colaboração de Lucas Eduardo Araújo de Mello e mediante orientação do professor Cassiano Augusto Isler para o Departamento de Engenharia de Transportes. Em relação à motivação e importância, a escolha por um modo de transporte influencia nos padrões de mobilidade urbana. Esses, por sua vez, devem ser considerados no planejamento da oferta de transporte público. E, recentemente, no estudo de processos decisórios tem sido considerada a influência de fatores psicossociais e análises comportamentais. Em relação aos objetivos, o principal é analisar os fatores que influenciam a intenção do uso do serviço de ônibus circulares nas viagens entre o terminal Butantã e a cidade universitária, sob a perspectiva da teoria da dissonância cognitiva. Entre os objetivos específicos estão analisar respostas a uma pesquisa aplicada a usuários do sistema de transporte público no acesso à cidade universitária da USP, modelar o comportamento e as atitudes dos indivíduos pela teoria da resposta ao item e modelar a intenção de utilizar transporte público a partir da consistência cognitiva. Em relação ao método, esse foi dividido em 6 etapas, sendo que a primeira etapa é a revisão da literatura, acerca de construções de pesquisas, teoria de resposta ao item e teoria da dissonância cognitiva. A segunda etapa é a análise descritiva dos dados coletados com o tratamento dos mesmos e o uso de métodos estatísticos na análise de percepções subjetivas e características socioeconômicas e a medição de comportamento. A terceira etapa é a estimativa de atitudes pela modelagem do TRI. A quarta etapa é a medição de inconsistências mediante a comparação entre o comportamento e atitude. A quinta etapa é a estimativa de intenção de uso de circulares por meio de um modelo de regressão logístico. E, por último, a sexta etapa são de conclusões acerca dos resultados previamente obtidos. Ainda em relação ao método, a atitude foi obtida pela modelagem pela TRI, o comportamento foi obtido pela quantidade de viagens com escolha pelo transporte público urbano em relação ao total de viagens, e a consistência foi calculada mediante a comparação entre atitude e comportamento, em que foi feito o comportamento sobre o módulo do comportamento multiplicado pela raiz do quadrado da atitude mais o quadrado do comportamento. Em relação aos resultados, foram obtidas 149 respostas válidas para 10 perguntas. Foi feita, então, uma análise fatorial exploratória que resultou em 8 itens que convergem para a explicação de apenas um fator, com alto valor igual a 2,8 e 35% da variância explicada. Dos 8 itens, 3 são relativos à percepção do indivíduo, os quais são saúde, prazer e facilidade. Os demais 5 são relativos a características do serviço, passíveis de alterações, como rapidez, conforto, segurança pessoal, pontualidade e acidentes. Então, pelo modelo de um parâmetro para escalas politômicas da TRI, estimou-se a magnitude da atitude por um ajuste global aceitável com significância inferior a 5%. Ainda sobre os resultados, obtivemos o seguinte gráfico de comportamento por atitude, em que foram divididos os indivíduos em 4 categorias, desde alta consistência a alta inconsistência. Então, com esses dados, estimou-se a intenção de mudar de modo de transporte a partir da consistência de atributos socioeconômicos por um modelo de regressão logística binomial. Os resultados indicaram constante igual a 1,188 e coeficiente associado à consistência igual a menos 0,665, ambos estatisticamente significativos. Os coeficientes associados aos atributos sociodemográficos, no entanto, não foram estatisticamente significativos para indicar impacto na intenção de mudar de modo. Em relação às conclusões, então, conforto, rapidez e pontualidade afetam a atitude dos usuários e, portanto, a consistência e a intenção. E políticas de transporte com intervenção direta nesses atributos podem ser eficazes para a melhoria do nível de serviço. Por fim, trabalhos futuros podem considerar a modelagem da satisfação a partir da consistência cognitiva do usuário. Por fim, gostaria de deixar meus agradecimentos ao professor Cassiano Isler, ao Lucas de Mello, ao Departamento de Engenharia de Transportes da PoliUSP e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ainda aqui, deixo também minhas referências. Muito obrigada!